Nós estamos começando mais uma edição de Comendo Bem de Sol a Sol, e hoje eu vou conversar com a Adelaide Rego, que é condutora do programa. E a Adelaide, é bom que a gente diga, a gente nunca eu me canso de dizer que a Adelaide ela é condutora do programa, não apenas porque ela tem uma posição de muito destaque aqui no canal até agora, mas ela tem alguns atributos profissionais e artísticos que a fazem, me colocam num pedestal muito alto em relação às artes culinárias e ao trato dos alimentos. Adelaide Rego, ela é nutricionista, foi durante muito tempo uma das principais nutricionistas do Hospital das Clínicas, foi, foi presidente do Conselho Regional de Nutrição, foi conselheira federal, fez parte do Conselho Federal de Nutricionistas. Ou seja, ela conhece as comidas e, além disso, é uma exímia cozinheira, uma exímia mestre cuca. Eu já disse que eu não sei exatamente se o nome é mestre cuca ou se é cozinheira, mas o fato é que ela, à frente de uma cozinha, ela consegue fazer milagres e engordar aqueles que não querem ser engordados e a manter esbelto aqueles que querem ser esbeltados. É, E, e hoje nós vamos, Adelaide, conversar sobre um tema que você gosta muito de falar, que é sobre os alimentos saudáveis. Mas eu queria ver pelo inverso. Eu não queria ver o alimento saudável. Eu queria saber os alimentos perigosos. Porque nós conhecemos algumas pessoas que dizem, não, não vou comer tal coisa porque faz mal. Não vou comer tal coisa porque é remosa. Não vou comer tal coisa porque... Enfim, eu queria que a gente conversasse sobre a qualidade dos alimentos do ponto de vista dos alimentos perigosos. Onde é que Perigoso. onde é que um alimento é perigoso, Adelaide? Ô, Alexandre, isso é uma coisa muito relativa, não é? Porque, por exemplo, a gente vai falar mais adiante sobre realmente os que são venenosos, os que têm um risco mais eh, geral, né? Mas, por exemplo, as comidas muito gordurosas são perigosas para as pessoas que já têm problemas cardíacos, né? Problemas cardíacos, hiperlipidemia, que é o aumento das gorduras, né? O colesterol, o triglicerídeo, né? O triglicerídeo, ele é muito mais influenciado por açúcares, por sobremesas, comidas doces, né? E o colesterol, realmente, pelas gorduras saturadas, pelas gorduras chamadas trans, que são as gorduras que são produzidas em laboratório, né? É através da saturação, né, do carbono da cadeia do lipídio, né? Então, esses também são, vamos dizer assim, venenosos, dependendo do grupo a que se destina, não é? Aqueles grupos que fazem opção por esse tipo de coisa, né? A gente sabe também que até numa idade tenra, né, criança e adolescente deve evitar, né, produtos ricos em açúcares, em gorduras, porque já existe caso de criança com colesterol alto, com triglicerídeo alto, com glicose alta. Então isso já está preparando esses pequenos, né, para um futuro problema cardíaco. Então, deve-se evitar isso desde cedo, não é? Não quer dizer que não vai comer nunca. Uma criança que vai para uma festa de aniversário não vai comer um brigadeiro? Vai. O que ele não pode é comer todo dia o brigadeiro. Como virou moda, criança lanchar tudo quanto é coisa errada, né? Apesar de que a legislação já está ficando bem rigorosa, não é, da Anvisa, bem rigorosa do Ministério da Saúde, da OMS, não é? Já existe uma orientação da OMS em relação a esses alimentos. Agora, deixando de lado isso aí, que é de uma alimentação rotineira, né? Existem alimentos que realmente são venenosos, né? Então, se a gente falar entre os cogumelos, né? Existem cogumelos que são comestíveis, os mais conhecidos são o cogumelo Paris, o shiitake, o, aquele que parece uma florzinha, né? Agora eu estou esquecida o nome dele, mas que é uma delícia, né? Mas que tem que ter muito cuidado, porque existem cogumelos que são venenosos, né? Existem cogumelos que são alucinógenos também. Adelaide, nós temos aqui no canal um dos mentores do canal até agora, é o diretor de música, diretor musical do canal. Chama-se Guilherme Vanderlei, o popular GW.
E GW uma vez me disse que todos os cogumelos eram comestíveis e fez a ressalva, alguns uma única vez. É muito inteligente, né? Aquele nosso assessor aqui musical é É, muito inteligente. Ele, agora, ele esse, tem essas coisas, né? Essas tiradas assim, bem lógicas, né? agora, esse negócio dos cogumelos, eu lembro que uma vez, aí faz tempo, né, que havia uma profissão de caçador de cogumelo. Hum. E o caçador de cogumelo, ele não pegar cogumelo, ele não está muito preocupado em cogumelos comestíveis ou venenosos. Ele se preocupava mais em cogumelos alucinógenos. Ah, é. O cara fazia um chá de Pois cogumelo, passava é. 3 dias voando, É. passava, né? Aquele chá de ayahuasca é de cogumelo, né? Vixe, É de mas aquele é cogumelo. uma beleza. Aquele eu tenho um Pois amigo é. que tomou um chá daquilo, passou 3 dias sem saber quem era. Foi uma confusão. É, se a pessoa quer sair do ar, toma ele, passa aí 3 dias sem nem se preocupar com nada, né? Então, assim, é um alimento que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Existem esses, como eu estou dizendo, já existem outros também, mas é o shiitake, o cogumelo Paris, esse outro eu estou esquecida. Esses são bem clássicos, são bem conhecidos, já estão no comércio. O perigo é você vai passando por uma trilha, uma floresta, uma coisa, vê lá um cogumelo tira e vai comer. Aí é muito perigoso, realmente, Né? né? Agora, existem também, por exemplo, existem peixes venenosos, como o bagre, né? O bagre aqui no Brasil a gente nem come, mas eu vejo programas de culinária de outros países que eles comem. Agora tem que saber preparar, porque ele é um bicho muito perigoso, né? Ele é venenoso mesmo. Inclusive, muitas vezes quando a gente era mais novo, que andava, caminhava na praia, a gente via o bagre lá. E tem que tomar muito cuidado, porque ele é cheio dos espinhos, né? Assim, por fora. E se você pisar naquilo ali, olha, é uma infecção, viu? É uma coisa muito séria, é difícil de tratar. Então tem que tomar cuidado, tanto ao ingerir, como também cuidar para não se machucar com ele, porque ele tem uma toxina seríssima, né? Então, assim, existe também entre os peixes a cioba, né, que é um peixe que ele aparece mais no litoral do Nordeste. A cioba é um peixe delicioso, suculento, mas existe uma época do ano que eu não sei se é uma toxina, o que é alguma alga que ele ingere, né? E ele fica também venenoso. Então, agora eu não sei dizer qual é a época do ano. Eu sei que quando eu era pequena, minha mãe sabia e não comprava naquela determinada época do ano, né? Mas ele é um peixe que é mais aqui mesmo do Nordeste, tá? É, então, assim, em relação aos peixes, o que eu sei mais, assim, são esses dois aí. Agora, as carnes, não é? Por exemplo, a carne de porco, quando a gente era pequena, a gente sabe que é uma carne. Apesar de que eu vou lhe dizer uma coisa, viu, Alexandre? Eu continuo, quando eu preparo, cozinhando bastante. Você não pode deixar ela rosada, feito você faz um filé e por fora fica bem assadinho e por dentro tá rosado. Aquilo não pode acontecer com o porco comercial, o que você compra, porque você não sabe a origem. Então, a gente tem que temperar e botar para cozinhar umas 2 horas para ele ficar bem cozido mesmo. Por quê? Porque o porco, ele é vetor da tênia, né? A tênia solium, que é um parasita, não é? Que ele normalmente se aloja no intestino e ele cresce ali no intestino. Ele chega a ter quase que o mesmo tamanho do intestino, né? O intestino tem 8 metros, imagine. É bem arrumadinho ali na barriga da gente, que 8 metros na barriga da gente, não dá nem para a gente entender como é que é isso, né? Mas a tênia, ela, às vezes, chega a ocupar o intestino todo. Mas o perigo, isso aí é perigoso, mas o pior é que quando esses ovos dessa tênia atingem a circulação sistêmica, ele pode se alojar no cérebro. E aí existe a neurocisticercose, né? Que é quando esse ovo dessa tênia se aloja lá no cérebro e, por defesa, o cérebro
envolve numa membrana, quer dizer, encista ele, né, forma feito um cisto, e o problema é que tudo que tem no cérebro que é anormal impede as sinapses nervosas. Então, os estímulos nervosos vão seguindo, quando chega ali, eles param. E aí a pessoa fica tendo crises de convulsão, né? E é uma coisa muito perigosa, né? Muito perigosa. Existe também uma saginata, tênia saginata, que ela aparece mais em carne de boi. Então, mas a gente sempre, a carne de boi, veja só, o filé é que se usa mais assim. Algumas pessoas gostam, você inclusive gosta que seja rosadinho, mas normalmente a carne de boi a gente cozinha ela bastante. Então, também a gente elimina esse perigo, né? E ela não é tão conhecida assim, mas ela, a da carne de boi é a tênia saginata, é a do porco é sólido. Existe um restaurante lá em São Paulo, a Casa do Porco, e lá se serve uma preparação, é uma preparação francesa chamada tartare. O tartar francês, ele é feito com filé. Essa carne não é moída, ela é picada, fica aquela coisa bem picadinha, eles botam numa forma, assim, questão estética, né? E serve com um molho e com uma gema crua. Então, aí já tem vários problemas, né? Porque a gente sabe que a gema é veículo de salmonela. Então, para comer uma coisa dessa, é preciso ter muita confiança no restaurante. Pois bem, essa carne do porco, ela faz tartar com carne de porco. Então, eu acredito que é um porco orgânico, criado assim, com todos os controles. Eu não acredito que eles iam oferecer um perigo. Agora eu vou lhe ser sério, Alexandre. Se eu fosse lá, eu não ia comer isso, porque eu ia ficar sempre achando que eu ia estar me contaminando com isso. É uma coisa muito séria, né? Isso é uma coisa muito séria. Então, assim, o porco também é uma carne deliciosa, mas você tem que cozinhar bastante. A carne de boi também, porque pode ter essa outra forma de tênia, né? Também, que também não é. Porque todo parasita, o que é que acontece? O parasita, ele entra no seu organismo e se alimenta de você, né? Então, assim, não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa boa. E é perigoso. Ó. Tem uns parasitas que são mais perigosos ainda, né? Então, em relação ao ovo, o perigo é esse. O ovo é veículo de salmonela. Antigamente achava-se que era mais na clara, mas não. Hoje se sabe que é mais concentrado na gema. Então, para a gente comer uma gema crua, a gente tem que saber a procedência desse ovo, porque ele pode estar contaminado, né? Então, de preferência, comer o ovo quando a clara está opaca, já cozida, e quando a gema também já está cozida, tá? Em relação ao frango, lógico que a gente, quando o frango está deteriorado, ele tem um cheiro estranho, né? Mas ao manipular a carne de frango crua, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque muitas vezes aquele frango, ele tem salmonela, tá? Salmonela é uma bactéria que ela dá problema gastrointestinal seríssimo. A pessoa muitas vezes tem que se internar por desidratação. Mas, por outro lado, é uma bactéria assim, muito suscetível a a temperatura. Com temperatura de 50, 60 graus, ela já morreu. Entendeu? Então, assim, é questão de você saber preparar para não estar se contaminando. E ao manipular o frango, a gente não deve é, colocar na pia, né, da cozinha para lavar, porque a não ser que depois você faça uma higienização muito, muito boa ali, porque pode contaminar outros alimentos, utensílios e outras coisas mais. E ao pegar no frango, depois você tem que lavar a mão com bastante detergente, porque pode ficar algum resíduo e você se contaminar. Então, assim, muitas vezes a gente acha que não tem perigo nenhum, né? Mas o perigo está ali e a gente não está vendo, não é? É, os crustáceos, né? Os crustáceos, para quem tem alergia, é uma coisa muito séria. Então, até você ter a confirmação de que você
é alérgico, muitas vezes a pessoa passa por situações muito difíceis, né? Muitas vezes é só externa, os lábios incham, né? Mas se chegar a dar um edema de glote, aí é fatal, né? Se não tiver logo um atendimento ali urgente, você pode morrer, não é? Então, assim, todo alimento, né, ele tem a sua função de nutrir. Agora, a manipulação é a coisa mais importante. Não é à toa que existe a resolução 216 da, da, da Anvisa, né, fala de formas de manipulação, né, da forma correta de manipular os alimentos. Porque o alimento pode ser fonte, né, de problemas seríssimos. Ô, Adelaide, eu lembro que quando eu estava no Exército, no Exército eu cumpri o meu serviço militar obrigatório, e lá eu fiz o curso de engenharia, e lá havia um tenente, Telmo Travassos de Zambuja. E o Telmo era uma pessoa, gente boa, uma pessoa assim muito cordata, uma pessoa muito gentil. Sei. E o Telmo ele tinha feito um curso de guerra nas selvas. E no Exército, existem alguns cursos que Hum, granjeiam ao concluinte, algum prestígio. E eu cito dois, pelo menos. Um é o curso de Guerra nas Selvas e outro é o curso sei, de paraquedismo. Então, esses dois cursos são muito respeitados. O Telmo tinha sei, o curso de Guerra nas Selvas. E ele era sei. muito gentil, ele faz tudo no diminutivo. E eu lembro que ele dizia que se você tivesse perdido numa selva e fosse comer alguma coisa, você procurasse um fruto, tivesse bicado por passarinho. Então, se você visse um fruto que tivesse sido bicado por passarinho e não tivesse nenhum passarinho morto nas redondezas, é porque aquele fruto era comestível, né? Sei. Naturalmente, se referia aos frutos não conhecidos. É. Isso tem lógica, Adelaide? Olha, Alexandre, eu acredito que existia uma lógica, né? Porque isso é uma coisa tão primária, né? É uma coisa assim tão incipiente, né? Você classificar os alimentos a partir da preferência Não, dos, não, não. Não, porque é o seguinte, ele diz que você estava num canto, não tinha nada para comer e tinha que comer alguma coisa. Então, na dúvida, você deveria não arriscar. Então, eu acho certo, porque se o passarinho não morreu, se ele não está ali morto, não é? É porque ele comeu um, então você pode não comer o que ele bicou, mas os outros são garantidos, né? Eu acho que tem. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vai provar alimentos que a gente nunca provou e que não são conhecidos, porque pode ocasionar problemas. Eu me lembro que lá em casa, há um tempo, a gente usava a folha de mostarda. E essa folha de mostarda, ela tem um sabor parecido com o do wasabi. Ela é bem ardidinha, não é? E a gente, eu colocar na salada de verdura, salada crua, né? E você gostava muito, mas a gente viu que começou a dar problema gastrointestinal. E falando com a pessoa que vendia, ela falou que aquela folha ela é para ser consumida cozida. Então, veja, é um pormenor, não é? Ela é uma punk, ela é uma punk, ela é uma planta alimentícia não conhecida, né? Assim, não punk, plantas alimentícias não convencionais, não é tão convencional, não é? Mas venenosa ela não é, mas ela dá problema digestivo. Então a gente tem que provar e ver se realmente aquilo ali não traz nenhum problema para a saúde. Porque você ter não é uma infecção, porque não é um germe que está ali, mas é uma diarreia osmótica. Mas no mínimo você perde líquido e sais minerais. Uma outra coisa que o Telmo falava, e não lembro nem se foi o Telmo, mas deve ter sido, é que é com relação à ingestão de cobras. Então ele Hum, dizia que se tivesse lá, se pegasse uma cobra
Se mexeu, é comida, né? O princípio básico é que se está mexendo, pode comer. Pode ser Evidentemente. comida só uma única vez também, né? Já dizia o O GW, né? GW. O GW, né? É Bom, mas verdade. aí então tinha lá uma cobra, se você não tinha certeza se aquela cobra era comestível, você esticava a cobra, tirava um palmo do rabo, depois um palmo da cabeça, Nossa, e o miolo podia comer, porque não era ali no miolo que estavam as fontes de veneno, né? já pensou? Rapaz, eu disse, rapaz, eu olhava assim para a Thelma, né? A Thelma olhava para mim, e ele sentia que eu não estava lá muito satisfeito com aquela receita, né? Então, mas se alguém for para o mato, coma isso, se morrer, bota a culpa em Thelma, viu? Porque eu não vou, sou eu que estou receitando, não. Pois é, ô Alexandre, mais uma coisa assim que eu queria deixar aqui bem clara é que qualquer alimento que seja mal manipulado, ele pode ser, vamos dizer entre aspas, venenoso, não é? Porque ele pode trazer qualquer problema, um problema gastrointestinal. Olha, veja só, qual é o perigo de você ir numa festa e comer lá? Porque aquele dali é advindo de um buffet, não é? Que faz comida para muita gente, não é? Então, se você não sabe, se esse buffet não é um buffet estéril, se não usa os alimentos com prazo de validade válido, porque tem buffet que recebe alimentos com prazo de validade vencido porque é mais barato, né? Eu sei de um buffet em Recife que era um buffet muito propalado, muito, acho que a nutricionista era muito séria, e quando ela recebeu uma carga de alimentos com prazo vencido, ela mandou voltar, e por conta disso ela foi demitida. Ih, Mas depois eles reconheceram o erro e chamaram ela de volta. E ela voltou. Porque ela é uma pessoa muito séria, uma nutricionista muito séria. Então, assim, você veja quantas vezes a gente escuta que numa festa um percentual grande de pessoas depois teve diarreia, teve vômito, não é? Por quê? Porque a manipulação não foi adequada. Nem no pré-preparo, nem no preparo e nem na hora de servir, entendeu? Outra coisa assim que é muito perigoso, por exemplo, uma coxinha, né? Uma coxinha é uma massa já cozida, não é? E dentro dessa massa se coloca um recheio que normalmente do clássico é de galinha, né? Hoje em dia existe camarão, não sei o que, papapá, tudo que é novidade. Mas se essa carne que já está bem, mesmo ela estando bem cozida, temperada, não sei o quê, se na hora de colocar dentro da coxinha a pessoa não tiver com a luva, né, tudo muito bem higienizado, ela pode estar levando bactérias, vírus para dentro dessa coxinha. E a coxinha, quando vai ser frita, a temperatura não chega, às vezes, a ponto de matar esse germe que está já introduzido ali. Então, é por isso que, às vezes, se come um salgado assim, tem uma diarreia, vamos ter um problema gastrointestinal, entendeu? Então, depende, olha, a manipulação é uma coisa importantíssima para evitar esses perigos na alimentação. pois bem, quer dizer, eu não sei quem está nos acompanhando em casa, mas eu aprendi muito com esse programa de Adelaide sobre alimentos perigosos. E, É. na realidade, a maior parte dos alimentos, eles são perigosos porque foram mal manipulados, né? Exato, Então, exatamente. se o estabelecimento que você vai se alimentar não for um estabelecimento sério, se ele for muito tolerante com alimentos vencidos, você pode se dar mal. Então, na realidade, o veneno não está apenas Na origem na mesmo do origem, alimento, pode né? ser depois também, né? Também. Bom, Adelaide, eu fico assim muito feliz. Eu não sei se você quer mandar mais um recado final pro nosso pessoal, mas da minha parte eu já estou super satisfeito e muito alimentado. Não? É. Aí, Alexandre, eu digo o seguinte, sabe, que eu acho sempre muito perigoso, por exemplo, as comidas japonesas, né? O sushi, o sashimi, essas comidas cruas da culinária japonesa. Eu não sei nem se existe lá no Japão, viu? Porque introduzido tanta novidade
na culinária japonesa aqui no Brasil, que a gente não sabe nem, mas é um alimento muito manipulado. E não pode ser feito usando luvas, né? Então, eu aconselho o seguinte, só vá comer um alimento cru no restaurante japonês se você tiver certeza de que aquela manipulação é segura, porque se for um homem, né? Porque só pode ser homem, porque a temperatura do corpo da mulher varia muito durante o mês e a do homem não varia. Então, assim, tome cuidado, porque ele pode ter ido no banheiro e não ter lavado a mão, né? Não é isso? Eu não sei, não. Eu não tenho, eu cheguei agora, não estou Então, sabendo de eu nada. acho extremamente perigoso aquele tipo de alimento. Mas as pessoas vão e não se dão mal, não, né? Mas tudo bem. É melhor não arriscar, né? Eu acho, Melhor não acho melhor arriscar. não arriscar. Vamos Pois lá bem, comer um sukiyaki, um tempurá, que é tudo cozido, que é uma delícia. pois bem, nós estamos chegando ao final de mais um programa Comendo Bem de Sua Sol. Hoje, nesse formato novo, um formato de entrevistas, diretamente colhido a partir da DL Rego, e vamos ver se a gente realiza outras edições nesse formato, talvez até com a participação de uma terceira, de uma terceira pessoa, algum convidado, que possa É. fazer uma interlocução com a Adelaide. Uhum. Eu, da minha parte, eu só faço um convite a vocês que estão em casa, se vocês ainda, eventualmente, não são inscritos ainda no canal até agora, por favor, se inscrevam. Existe uma tecla digital, você clica na tecla, não paga nada, e a gente manda uma mensagem ao mundo de que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao homem como um todo, ter muita coragem, boa vontade, a gente pode construir um mundo melhor para todos. Um mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. Vamos ouvir as despedidas de Adelaide Rego, que nos deu um show sobre alimentos perigosos e, pelo contraponto, pelos alimentos saudáveis. Adelaide Rego. Pois é, Alexandre, eu acho que o principal é isso, sabe? É a gente ter, em casa, a gente ter segurança de que quem está manipulando o alimento realmente está fazendo de forma adequada. E principalmente quando a gente vai num restaurante, a gente também ter certeza disso. A gente acredita que quanto mais caro é o restaurante, então que as normas são realmente respeitadas, não é? E que nos lugares mais simples, talvez isso não aconteça, né? Então, assim, nem sempre isso é verdade. Eu já fui uma vez fazer uma visita a um restaurante que é bem conhecido, e lá no freezer eu vi comida crua, fora de embalagem, misturada com comida cozida, que ia ser com sobremesa, entendeu? Então, assim, depende muito da administração também, né? Então, assim, a alimentação é uma coisa fabulosa. É um dos maiores prazeres da vida é a alimentação. Mas também pode levar a problemas sérios, né? Então, a gente tem sempre que tomar muito cuidado com isso. Pronto, Tá bom. foi dado o recado. Foi dado o recado. Bom, e a todo mundo, um beijo, um abraço. Até a próxima. Até Adelaide, a obrigado. Tchau, próxima. tchau. Obrigada.